Ocorrências policiais. Oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, Kim 2000 Serralheria e Kim Ferro e Aço. MD Sat. Fale com o Cássio, 3824-6294. E Nevasca, Glicília 253, no bairro Bom Jardim. Fábrica de sorvete Nevasca. E aí, parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá não pega. Gildomar Baterias é a solução. Não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. MD Sat, à sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD Sat. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante MD Sat. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MD Sat 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. Kim Ferro e Aço, tudo para a serralheria você encontra aqui. Perfis, telhas, chapas de aço e galvalume, lambris, calhas e abrasivos em geral. Agora ainda mais completa com ferragem para construção civil. Se você vai construir ou fazer estruturas metálicas na Kim Ferro e Aço, você encontra o que precisa. Atendemos todo o Vale do Aço e regiões próximas. Consulte-nos. Solicite o orçamento pelo 31 3827 1911 ou WhatsApp 31 98835 7963. Kim Ferro e Aço. E durante a operação antidrogas realizada nesta semana na cidade de Naque, a Polícia Militar recebeu uma informação de que havia um carro, uma Paraty cor prata, no Morro da Caixa d'Água com 3 indivíduos e que eles efetuaram disparos de arma de fogo para cima e que um dos elementos que estava dentro do automóvel seria um foragido da Justiça e já conhecido das guarnições. De imediato foi realizado cerco e bloqueio juntamente com as guarnições de Cachoeira Escura e Belo Oriente para capturar os homens, os autores, sendo o veículo abordado às margens da BR-381, já na entrada de Cachoeira Escura. Os homens, dentro do automóvel, ao perceberem que seriam abordados na BR, tentaram acessar a vicinal do Lixão, porém perderam o controle, momento em que os ocupantes tentaram empreender fuga, saírem correndo, sendo visto que o denunciado, um dos homens, jogou um objeto debaixo do carro, uma pistola G3 calibre 9mm, e depois fugiu correndo para dentro de um mato. Foram abordados no local 2 indivíduos próximo ao veículo denunciado e durante as buscas foram encontradas munições de calibre 9mm dentro deste automóvel. Foram realizadas também buscas em um outro local na zona rural do Naque, onde, segundo informações, os autores estariam mais cedo efetuando disparos de arma de fogo dentro de uma chácara que foi identificada como sendo de propriedade de um deles. Foi encontrada uma outra arma, uma caribana, um rifle semi-automático calibre 22 e várias munições intactas de calibre 22 e outras munições deflagradas de calibre 9mm e 380. No final das buscas foram encontrados outros materiais ilícitos, entre eles uma pistola Taurus G3 calibre 9mm, 6 munições intactas, 19 munições deflagradas, também calibre 9mm, uma munição deflagrada calibre 380, um rifle longo semiautomático, 25 munições intactas calibre 22, 2 aparelhos telefônicos, uma CNH recolhida, apreendida e também um automóvel que também foi removido. Os autores presos foram 2, um de 34 anos e o outro de 25 anos, sendo o terceiro autor ainda não localizado pela Polícia Militar.
E o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado a comparecer na Avenida Selim José de Sales, no centro de Ipatinga, nesta semana. De acordo com a corporação, no local havia um veículo, um Ford Escort 1.0, que se encontrava tomado pelas chamas. Eles iniciaram os trabalhos de combate e neutralização do incêndio no veículo, que se encontrava às margens da via pública. Não foi verificado nas atividades vítimas, nem foi localizado testemunhas ou o proprietário do veículo para a devida qualificação e a averiguação do automóvel. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao local onde o veículo Ford Escort já se encontrava tomado pelas chamas. O veículo ficou totalmente destruído pelas chamas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, eles iniciaram os trabalhos de combate e neutralização do incêndio no veículo que se encontrava às margens da via pública citada. E até aquele momento, a causa do incêndio não foi informada e nem encontrado o proprietário do automóvel. E a equipe da Polícia Militar de Caratinga, num trabalho de inteligência, na noite de ontem, abordou e prendeu um foragido da Justiça que estava na prática de tráfico de drogas em Iapu. O repórter J. Passos conversou com o Sargento Rodrigo, que traz os detalhes desta ocorrência policial. A participação do Sargento Rodrigo, ele que pertence ao 62º Batalhão de Caratinga, que é brilhantemente comandado aí pelo Tenente Coronel André, e trouxe na noite de sexta-feira, conduzido um cidadão, e pesa contra ele o mandado de prisão, drogas, balança, enfim. Mas eu vou deixar para o Sargento Rodrigo detalhar toda esta operação que foi realizada pela equipe comandada por ele. E aí, uma operação altamente exitosa, né? Sim, foi uma operação que a insistência, né? A insistência em concluir o serviço premiou a guarnição. A equipe tinha já umas informações desse autor, que ele já trafica há um bom tempo na cidade de Iapu, já foi preso outras vezes pelo mesmo crime, pelo tráfico de drogas, e até então não cumpriu, né, uma pena muito extensa, já caiu algumas vezes no tráfico de drogas, mas no dia de hoje, depois de algumas informações recebidas via celular comunitário, pessoas que chegavam pessoalmente e passavam as informações para as guarnições, que se sentiam muito incomodados com a presença desse indivíduo e dos usuários que ele atraía para o local. A guarnição se manteve à distância, monitorando as residências que ele invadiu duas casas que estavam fechadas, abandonadas, e usando ela para tráfico de drogas. Observamos a movimentação, como se dava a aproximação de pessoas, a forma como ele fazia os contatos por telefone, aquelas pessoas aproximavam, e em determinado momento deslocamos até o imóvel, deixamos a viatura um pouco afastada e conseguimos acessar o imóvel. O autor não estava no momento que acessamos, a casa se encontrava aberta, era realmente um barraco, uma casa abandonada e com muito vestígio da traficância, de indolar, muitas sacolas cortadas, mas não encontramos num primeiro momento, eram 2 imóveis, não encontramos nenhum ilícito, além de várias sacolas fechadas de sacolés, né, utilizado para indolar, embalar a droga que vai ser comercializada. E quando saíamos para poder adentrar no segundo imóvel, observamos que o autor estava retornando e não percebeu a presença. Então, de trás do portão, nós realizamos a abordagem dele assim que ele entrou, e junto com ele estava vindo 2 usuários que, percebendo a abordagem, evadiram do local. E aí tivemos êxito em encontrar dinheiro, ele estava nesse instante de abordagem com uma bucha de maconha e R$190 em dinheiro. Demos continuidade às buscas no segundo imóvel e encontramos dentro de um fogão, a casa não tinha nada, somente um fogão e um colchão, e dentro desse fogão uma balança de precisão e 2 cartuchos de calibre 38. E é um autor que já foi preso em outras ocorrências de tráfico com arma de fogo. E esse foi o êxito, né? O êxito, a persistência da gente continuar ali monitorando, e fomos coroados aí, graças a Deus, aí, com a prisão desse autor que estava sim trazendo intranquilidade para a comunidade de Iapu. Esta ocorrência tudo se deu mesmo na cidade de Iapu, na área central ali? Sim, na área central, nas imediações do campo, né, do campo municipal, um local que semanalmente crianças estão ali praticando esporte. Passagem deste autor, ele tem toda uma visão daquela localidade, e assim,
totalmente condizente, né? A realização aí dessa traficância aí num ambiente ali esportivo, escolinhas de futebol, mas fomos, como disse aí, né, tivemos esse êxito aí no dia de hoje com insistência e já há algum tempo que a gente tentava já conseguir efetuar a prisão novamente desse autor de tráfico e no dia de hoje obtivemos aí, graças a Deus, esse êxito. E a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Rua Marcélia nesta semana, no bairro Betânia, em Ipatinga, onde, segundo informações, ocorreu um desentendimento entre dois indivíduos que ocasionou um disparo de arma de fogo. O motivo do crime foi referente a uma reclamação de uma das partes da desafinação de um violão. Segundo a Polícia Militar, um dos autores efetuou disparos de armas de fogo em direção a uma residência. A vítima, de 44 anos, disse aos militares que estava em sua residência quando ouviu o som do violão. Porém, o instrumento estava muito alto e ele foi até o vizinho, onde saía o som deste violão, e falou para este autor, de 41 anos, que o violão estava muito desafinado e o barulho era imenso. Depois de alguns minutos, a vítima foi chamada para o lado de fora, onde ocorreu 2 disparos de arma de fogo. De acordo com o morador, o autor dos tiros ocupava uma motocicleta e logo após o fato, ele fugiu. Militares perceberam e constataram 2 perfurações no imóvel, um na parede do lado de fora e outro na varanda. A vítima suspeitou que foi o seu vizinho que estava tocando um violão desafinado, uma vez que não tinha nenhum problema com outras pessoas em sua vida. Segundo ele, o que o fez pensar foi o fato de que os disparos de arma de fogo aconteceram logo após a discussão que ele teve com o vizinho, o possível autor dos disparos. O homem que foi responsabilizado pelos disparos de arma de fogo negou a autoria deste crime e disse aos militares que estava apenas tocando seu violão e que em um determinado momento ele foi abordado pelo vizinho, dizendo que o instrumento estava desafinado, e disse ainda que foram, da parte da vítima, faladas algumas palavras que o ofenderam. O vizinho que tocava o violão foi preso em flagrante pela Polícia Militar, suspeito de ter efetuado esses disparos de arma de fogo contra o seu vizinho, e foi conduzido para a delegacia de polícia para melhores averiguações dos fatos. Em ronda pelas redondezas, o homem que estava na moto e que disparou os tiros ainda não foi encontrado. Repórter Sandra Serafim.